Pois é, eu já estou com as taxas do CDI e do fundo de renda fixa aqui comigo. Claro, mas gostaria de marcar uma visita e conversar pessoalmente com o Dr. José Eduardo. Posso. Tá combinado. Até logo. Oi, pessoal. Estamos começando mais uma aula do curso básico de finanças rumo à consultoria financeira. Ela vai mostrar o atendimento que a funcionária Ana Cristina vai prestar a um cliente pessoa jurídica do Banco do Brasil. Este é o quarto caso prático do nosso curso. Vamos, neste caso, trabalhar os seguintes produtos de captação: fundos de renda fixa e CDB com swap CDI, usando os seguintes conceitos: taxa efetiva, taxa equivalente e taxa over. Todos esses conceitos são encontrados nas apostilas do seu curso de matemática financeira. Vamos agora acompanhar o que vai acontecer com a Ana Cristina. Oi, José Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Que bom que você pôde vir. Assim nós poderemos resolver tudo bem rapidinho. Ana Cristina, eu preciso de uma orientação firme e segura para que eu possa tomar a melhor decisão. É por isso que eu estou aqui. Eu já lhe falei, né? Temos R$1 milhão disponíveis para aplicação. Você precisa me dizer qual a melhor opção de investimento e me convencer a fazer a aplicação com o Banco do Brasil. Vamos lá, então. Eu tenho acompanhado as taxas do mercado e aí pintou uma dúvida. Fiquei entre o CDB e o fundo de renda fixa. Ô Bel, por favor, chama o Francisco para mim e pede a ele para trazer as taxas que ele já levantou nos bancos. Obrigado. Na verdade, Ana, minha dúvida é se aplicamos num fundo de renda fixa, com carteira composta de papéis pré- e pós-fixados, ou num CDB, com remuneração atrelada à variação do CDI. O banco possui em seu portfólio diversos fundos de renda fixa. Além disso, o banco negocia a troca ou swap de uma taxa pré-fixada pela taxa do CDI no período em operações com CDB-DI. Veja na sua apostila uma comparação entre estes produtos. Ela está apresentada em um quadro bem detalhado. Assim, você poderá entender melhor os passos dados pela Ana Cristina. O Banco do Brasil dá instruções claras para os seus funcionários quanto a não direcionar as aplicações financeiras de seus clientes. Você sabe disso, não é mesmo? A Ana Cristina vai esclarecer o senhor José Eduardo a respeito da rentabilidade, tanto do fundo de renda fixa como do CDB com swap. Vai comentar também sobre a possibilidade de ocorrerem mudanças bruscas nas taxas básicas de juros da economia, ou seja, nas taxas praticadas no mercado primário, nos leilões de títulos públicos federais. Você vai me ajudar a tomar uma decisão, não é? Logo você que acompanha passo a passo as oscilações do mercado, tem certeza que você tem todas as informações para tomar a melhor decisão. E tudo vai depender também da sua expectativa sobre a elevação das taxas de juros. E se a taxa subir ou cair? O que acontece com relação às duas aplicações? Se eu aplicar em renda fixa e os juros subirem, eu não vou ganhar mais? Opa, quantos questionamentos. Vamos tentar pensar em todas as possibilidades para facilitar a sua escolha. Primeiro passo: analisar o comportamento dos fundos de renda fixa. Vamos analisar o comportamento dos fundos de renda fixa em um cenário de elevação das taxas de juros. Você se lembra do comportamento das taxas de juros ocorrido em outubro e novembro de 1997, com a crise cambial russa? E no primeiro trimestre de 99, com a desvalorização do real frente ao dólar norte-americano? E você se lembra o que aconteceu com a rentabilidade dos fundos de renda fixa que tinham carteira composta com um elevado percentual de títulos públicos pré-fixados? As taxas de juros subiram e, de uma forma aparentemente ilógica, diversos fundos chegaram a ter rentabilidade negativa. Por que isso ocorreu? Porque o aumento da taxa, ao contrário do que parece num primeiro momento, significou redução do valor dos patrimônios dos fundos. Redução esta que foi repassada a seus cotistas. Vamos pensar.
Suponha que o administrador de um determinado fundo tenha adquirido 100 mil bônus do Banco Central com valor de face de R$1.000 e vencimento em 30 dias corridos e 21 dias úteis. O valor pago por título foi R$ 980,392157. Inicialmente, vamos calcular a taxa efetiva embutida nessa operação. A taxa efetiva é igual ao valor futuro, ou de face, R$1.000, dividido pelo valor atual ou pago, que é de R$ 980,392157. Isto gera o fator da taxa efetiva para o período considerado. Em seguida, subtraímos 1 e multiplicamos por 100 para expressar a taxa na forma percentual. A taxa efetiva é 2% para o período de 30 dias corridos e 21 dias úteis. Conhecida a taxa efetiva de 2% para o período da operação, calculemos a taxa efetiva anual equivalente. A taxa equivalente ao ano é o fator que representa a taxa de 2% para 21 dias úteis, capitalizada por 252 dias úteis, ou seja, elevada à potência de 252 21avos. Em seguida, subtraímos 1 e multiplicamos por 100 para expressar na forma percentual. Na verdade, 252 dias úteis é um padrão do mercado financeiro para expressar a taxa ao ano. O resultado é uma taxa equivalente de 26,82% ao ano. Isso significa que no dia da compra dos títulos, o governo praticava uma taxa básica de juros de 26,82% ao ano. Vamos imaginar agora que no dia seguinte, pressionado por situações da conjuntura econômica, ou uma crise cambial, por exemplo, o governo necessite elevar as taxas de juros internas para captar recursos. Então, em uma nova operação junto ao mercado financeiro, ele efetua a colocação de títulos públicos praticando a taxa de 45% ao ano. Retomando, foram adquiridos os 100 mil bônus do Banco Central. A partir do PU pago, calculamos a taxa efetiva do período. Em seguida, transformamos em taxa equivalente anual. Agora, vamos adotar o raciocínio inverso, ou seja, a partir da taxa efetiva de 45% ao ano, vamos calcular o PU para essa nova situação utilizando a fórmula do valor presente. Preço unitário é igual ao valor de face do título, R$1.000, descapitalizado para o período de 21 dias úteis, a uma taxa de 45% ao ano. O preço unitário, PU do título, então é igual a R$ 969,510834. Agora vamos imaginar que algum investidor resolva resgatar suas cotas desse fundo. O administrador terá de ir ao mercado e efetuar a venda de seus títulos para fazer frente às retiradas. Pense um pouco. Quanto ele conseguirá no mercado secundário por esses papéis? Os títulos foram comprados por R$ 980,392157. Obviamente, ele não irá conseguir vendê-los por um valor próximo ao da compra. Afinal, o próprio governo efetuou a última venda aos agentes financeiros por um preço bastante inferior, ou seja, R$ 969,510834. O máximo que o administrador poderá conseguir será um valor próximo a esta última venda. Isto considerando que seus títulos estão a 20 dias do vencimento. Assim, ele terá de conceder um deságio, utilizando como parâmetro a nova taxa praticada pelo mercado. Considerando que o prazo que resta para o resgate dos papéis, neste caso, é igual a 20 dias úteis, e utilizando a mesma fórmula anterior, o resultado será de R$ 970,941392. Como ele adquiriu por R$ 980,392157, irá realizar um prejuízo de R$ 9,450766. Segundo passo: analisar o comportamento da remuneração de um CDB com swap CDI.
Vamos analisar agora o comportamento da remuneração de um CDB com swap CDI em um cenário de elevação das taxas de juros. Só relembrando, swap é uma troca de taxas. Você vai ver isso com mais detalhes na sua apostila. As instituições financeiras negociam entre si os títulos públicos e privados que compõem as suas carteiras de ativos, certo? Por exemplo, um banco com eventual problema de liquidez ou de caixa, como se diz, mas com títulos públicos em carteira, toma dinheiro emprestado em outro banco. Ele dá títulos em garantia, ou seja, aluga os títulos. Usualmente, essa operação é efetuada pelo prazo de 1 dia útil, negociada em taxa over. Você se lembra de seu curso de matemática financeira, não é? Taxa over é uma taxa nominal, mensal, utilizada pelo mercado financeiro em suas negociações. Ela corresponde à taxa efetiva de 1 dia útil multiplicada por 30. Voltando ao nosso último exemplo, vamos calcular a taxa over embutida, supondo que o administrador do fundo venda os títulos de sua carteira pelo preço unitário de R$ 970,941392 centavos. Será necessário calcular primeiro a taxa efetiva para o período de 1 dia útil, e então multiplicá-la por 30, que é o que queremos saber. Taxa over é o valor de face, R$ 1.000, dividido pelo PU de 20 dias úteis, R$ 970,941392 centavos, descapitalizado para 1 dia útil. Ou seja, elevamos à potência de 1/20. Em seguida, subtraímos 1 e multiplicamos por 100 para expressarmos a taxa na forma percentual ao dia. E, finalmente, multiplicamos por 30 para transformá-la em nominal mensal. O resultado é uma taxa over de 4,43% ao mês. Por outro lado, as instituições financeiras também negociam recursos entre si sem garantia de títulos públicos. Elas utilizam o CDI, Certificados de Depósitos Interfinanceiros, e são títulos emitidos pelos próprios bancos para lastrear empréstimos entre si, normalmente com o prazo de 1 dia útil, negociados em taxa over. As taxas do CDI acompanham tempestivamente as oscilações das taxas praticadas pelo mercado, o que determina a rentabilidade do CDB-DI. Pois é, em períodos de instabilidade da economia, com uma perspectiva de elevação das taxas de juros, as aplicações de curto prazo em fundos de investimento de renda fixa poderão ter sua remuneração prejudicada, ou até mesmo ocasionar prejuízo aos investidores. Então, se o cenário que se vislumbra para um futuro próximo indica a elevação das taxas de juros, a melhor aplicação no momento será o CDB com swap CDI. Isso mesmo, mas o inverso também é verdadeiro. Se a tendência for de queda nas taxas de juros, o melhor é direcionar seus investimentos para um fundo que contém em sua carteira expressivo volume de títulos de renda fixa. Muito bem, Ana Cristina, gostei de ver. E obrigado pela brilhante consultoria. Então tá tudo certo. Afinal, o banco está investindo nisso. Temos mais é que ser consultores mesmo. Muito obrigado, viu? Não, de quê? Agora que vimos como negociar esses produtos de aplicação, utilizando as ferramentas da matemática financeira, estamos aptos a fazer alguns exercícios para fixar melhor os conceitos. Vamos relembrar. Esta aula abordou os conceitos de fundos de renda fixa, CDB com swap CDI, além de mostrar como se calcula a taxa efetiva, a taxa equivalente e a taxa over. Tudo isso utilizado nos 2 passos da análise do comportamento do mercado para ajudar o cliente a tomar uma decisão. Na próxima aula, veremos o caso de uma empresária que precisa de capital de giro. Assim, vamos rever conceitos como desconto de duplicatas, empréstimo para capital de giro e vendor. Estaremos também efetuando cálculos utilizando os conceitos de taxa efetiva, taxa equivalente e taxa de descontos. Aproveite para fazer os exercícios e nos revemos brevemente. Tchau, tchau.